A paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, você que me assiste nesse momento, que o amor de Deus esteja cada vez mais envolvendo a sua vida. Quero dar sequência ao nosso curso Fé, onde temos falado já há alguns dias sobre esse assunto tão importante e, como sempre digo, algo simples, porém profundo, e queremos mergulhar nas profundezas deste assunto tão importante. Quero ler com você a carta do apóstolo aos Hebreus. Já ia falar apóstolo Paulo, mas há quem diga que tenha sido ele. Enfim, carta aos Hebreus, capítulo 12, eu quero ler com você hoje 5 versículos, do verso 5 até o 9. O texto diz assim: E já esqueceram completamente as palavras animadoras que Deus falou a vocês, que são seus filhos? Ele disse: Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor. Não fique desanimado quando Ele repreender você, pois o Senhor corrige a quem ama e açoita todo aquele que aceita como filho. Permitam que Deus eduque vocês, pois Ele está fazendo o que qualquer pai amoroso faz com seus filhos. Pois quem já ouviu falar de um filho que nunca foi corrigido pelo seu pai? Se Deus não os castiga quando é preciso, como outros pais castigam seus filhos, então isso significa que, na verdade, vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Visto que nós respeitamos os nossos pais aqui na terra, que nos corrigiam, não devemos com muito maior satisfação nos submeter à educação do Pai dos Espíritos, a fim de que possamos realmente começar a viver? Então, esse texto, essa parte aqui desse texto, como eu já disse, o capítulo 12, ele é uma sequência do capítulo 11, e o escritor aos Hebreus, ele vai dizer que nós devemos manter firme a nossa fé, como os nossos antepassados foram fiéis, foram firmes. Nós devemos ficar muito mais firmes e nós precisamos, inclusive, nos apropriar dessa bênção tão gloriosa do qual o Filho de Deus, o Senhor Jesus, é o autor e consumador da nossa fé. E isso nos dá uma garantia muito maior ainda de que nós vamos conseguir avançar nessa virtude tão poderosa que é a fé. E eu quero falar com base nesses versículos que lemos, que há uma necessidade de nós exercitar a nossa fé para a filiação, para vivermos como filhos de Deus de fato, de verdade. O grande detalhe é que, principalmente para mim que sou pai, e você de repente me ouve, mas até mesmo você que é somente filho nesse momento, que está me ouvindo, a gente sabe o quanto é difícil para os filhos a tal da obediência, né? O escritor aqui, ele fala que Deus, ele nos disciplina, né? E aqui a palavra disciplina, na verdade, ela tem a ver com uma instrução, né? O nosso Pai Celestial, ele nos dá as instruções e nós precisamos exercitar a nossa fé como filhos obedientes, filhos amados,
na prática da disciplina deixada pelo nosso Pai Celestial. E quando digo deixada, tanto pelas Escrituras Sagradas quanto pela interpretação da mesma. Então, é muito importante nós atentarmos para a disciplina que Deus tem nos dado, atentarmos para as instruções, para que não precisemos incorrer no erro, ou melhor dizendo, incorrer no risco de termos que ser corrigidos. Deus trabalha conosco na condição de filhos em 3 níveis para a obediência. Ele trabalha primeiramente nos disciplinando, dando a instrução, dando a orientação. Depois ele nos corrige se necessário for, se nós não praticarmos a instrução dada, né, pela disciplina. E se porventura a correção, né, não for suficiente, não for alcançada a obediência através da correção, então Deus vai permitir uma punição. É claro que essa punição é a própria consequência de nós não exercitarmos a fé na palavra de Deus, porque o exercício da fé na palavra de Deus significa uma vida prática, né? Quando nós vimos ali o exemplo de Abraão, por exemplo, como que se deu a fé dele, como que ele exercitou a fé? Praticando a palavra de Deus, praticando, obedecendo, cumprindo aquilo que era a vontade de Deus para a vida dele. Então, meu irmão, a fé ela está ligada muito mais a um estilo de vida em obediência ao nosso Pai Celestial. Eu até me entristeço porque já de longa data a fé vem sendo usada para o nosso umbigo, a fé vem sendo usada para os nossos deleites, para aquilo que satisfaz o nosso eu, e isso é muito desagradável. Na verdade, isso não é fé, isso é barganha, né? Qualquer outro nome menos fé. Fé, na verdade, ela deve ser exercitada para a prática da palavra de Deus, para estarmos vivendo como filhos. Você tem fé que você é filho de Deus? Aí o apóstolo Tiago diz assim: então, se você tem fé, me mostre a sua fé pelas obras. Quais são as obras? As obras é a prática, é a obediência, é o viver diário, realmente como filho, né? A gente vê algumas pessoas dizendo que no seu tempo bastava o pai e a mãe olhar e já pelos olhos se conhecia, né? E eu não estou aqui menosprezando essa geração, mas eu quero dizer que independente de geração, infelizmente havia filhos que na geração passada não conheciam os pais pelos olhos, não. Infelizmente eles também eram desobedientes, rebeldes. Então eu convido você, meu irmão, para o exercício da fé, né, realmente como filhos obedientes, filhos legítimos, né? Porque o filho legítimo é aquele que, como diz o Salmo 128, é como um rebento de oliveira. É como um rebento de oliveira a roda da sua casa, a roda da mesa, né? Então, meu irmão, o meu convite para você vamos exercitar a nossa fé. Vamos exercitar a nossa fé para manifestarmos essa filiação. Há muita gente, há muitas pessoas à nossa volta. Lembra do versículo 1 do capítulo 12? Portanto, também nós, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Tem muita gente, queridos, tem muita gente esperando por um espelho, esperando por um exemplo de vida, e não que isso vá justificar os erros, justificar as falhas de alguém, não, de forma alguma. Mas assim, meu irmão, que a nossa filiação para com Deus,
a nossa filiação seja exercida pela fé com legitimidade. Eu creio que essa palavra legitimidade é muito forte, e que nós possamos estar exercendo essa filiação tão gloriosa, tão poderosa, com muita legitimidade. Você é filho de Deus, nós somos filhos de Deus, nós precisamos exercer essa filiação com legitimidade, até porque o nosso irmão mais velho, o Senhor Jesus Cristo, ele pagou um preço alto para que nós pudéssemos ser adotados. Meu irmão, fique com essa palavra de encorajamento. Talvez ela pareça um pouco forte, mas eu creio plenamente que Deus tem me chamado para ministrar palavras nesse sentido, e eu convido você para viver essa filiação em nome do Senhor Jesus. Eu quero orar com você. Pai Santo, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro com os meus irmãos. Somos todos teus filhos, Pai, e o Senhor tem nos chamado para fazer a diferença. O Senhor tem nos chamado para sermos referencial nesse tempo. E nós queremos te agradecer, Pai, e nós cremos plenamente, a nossa fé alcança essa verdade, Pai, e eu quero nesse momento pedir, Pai, que cada um de nós estejamos exercitando a fé para vivenciar essa filiação com legitimidade, de maneira que os nossos irmãos que ainda não entenderam isto, eles possam compreender, eles possam viver intensamente também, juntamente conosco, essa filiação em obediência a tudo que a tua palavra orienta, para a glória do teu nome, ó Pai Celeste, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meu irmão, um forte abraço e até a próxima oportunidade, quando estaremos retornando, provavelmente na terça-feira, com mais uma partícula desse estudo sobre fé. Deus abençoe, um forte abraço e até mais.